Vamos preparar uma torta de banana totalmente caseira. Da massa leve e crocante ao recheio, um doce de banana feito com açúcar mascavo, até o acabamento, que vai ser feito em tranças. Então, vamos começar a preparar essa torta maravilhosa? Deixa eu te falar dos ingredientes do recheio primeiro. Já deixei aqui 6 bananas do tipo nanica. E tem que usar essa banana aqui por 2 motivos. Ela tem um pouquinho mais de açúcar, que é a prata, por exemplo, e um pouquinho mais de água. Se você não encontrar banana nanica por aí e você quiser preparar essa receita com outro tipo, saiba que talvez você tenha que adequar um pouquinho a quantidade de açúcar e de água. Talvez você tenha que colocar um pouquinho mais. Mas dá para ver isso na panela. Se o doce começar a ficar muito seco, você coloca um pouquinho mais de água. Mas eu vou começar pela massa porque ela precisa de um tempinho de descanso. Deixa eu colocar os ovos aqui, a manteiga aqui. Eu vou te explicando tudo aqui no passo a passo da massa. Então, vou colocar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vai também 1/3 de xícara de açúcar. Lembrando que as medidas são sempre niveladas. O fermento aqui, você pode considerar meia colher de chá. Talvez você estranhe um pouco que eu tô colocando o fermento junto com a farinha. E geralmente quando a gente vai fazer bolo, o fermento vai só no fim. Mas aqui, como não vai nenhum líquido, o que vai é o ovo, que é pouca quantidade, não tem problema. Pode colocar o fermento, um ovo e uma gema. Então, a clara pode deixar reservada. O ovo inteiro. Tô abrindo aqui em outra tigelinha. Não é só para me exibir, não, que eu tenho tigelinhas lindas. É porque se o ovo não estiver bom, você não perde a outra gema. Então, já vou deixar aqui. O segredo para incorporar a manteiga com essa mistura de farinha com açúcar e fermento é incorporar dando um beliscãozinho com a ponta dos dedos, sem dissolver totalmente a manteiga. A gente quer fazer uma espécie de uma areia molhada ou uma farofa bem grossa. Então, você pode misturar um pouquinho e com a ponta dos dedos vai beliscando aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha só. A farinha já tá até com outra cor, já tá amarelada, já tá bem úmida, como se fosse assim essa areia molhada. Ainda assim, tá cheio de pedacinhos de manteiga, olha. Isso é fundamental para a gente conseguir essa massa bem crocante. Eu não quero desfazer todos os pedaços de manteiga. Agora, eu vou fazer uma cavidade aqui no meio. Com a colher mesmo, vou dar uma mexidinha aqui na gema com a clara. O certo seria usar um garfo, mas já que estamos aqui, né, meu querido? Vamos com a colher mesmo. É mais para quebrar aqui a gema. Aí você pode começar a misturar assim, fazendo um círculo, incorporando essa farinha ao ovo. E agora, sim, com as mãos, a gente vai fazer uma bolota. Olha só, já dá para fazer uma bolota. Eu só quero pegar toda a farinha aqui e dar uma incorporada. Pronto. Já vou transferir aqui para a tábua. Porque a gente vai fazer uma bolota. Deixa eu só aproveitar aqui todos os pedacinhos. Vai fazer uma bolota. Vai
achatar. Ó, você consegue ver pedaços de manteiga ainda aqui, tá vendo? Isso é fundamental para a massa ficar bem crocante. Vou embalar com filme. Olha só, essa massa agora precisa de meia horinha na geladeira para descansar. Mas, se você quiser fazer essa preparação em etapas, você faz a massa num dia, o recheio no outro e assa a massa no outro dia, também dá. Ela pode ficar até 3 dias na geladeira. Já vou aproveitar aqui para cortar as bananas em rodelas de mais ou menos 1 centímetro. Meio livre, né? Eu tô fazendo aqui umas que estão ficando assim com 2. Tudo bem, tudo certo. Antes de levar a panela, a gente vai precisar derreter o açúcar e preparar aqui o amido, porque quem tem amido tem tudo, né? Numa panela média, pode ser caçarola, pode ser panela, pode ser de inox, pode ser de ferro, pode ser de cerâmica, como essa que eu tô usando. Você vai derreter o açúcar mascavo. Olha só, você vai precisar de meia xícara. Já vem aquele perfuminho delicioso do açúcar mascavo, que é meio parente da rapadura, assim. Foguinho médio. E a gente vai ficar de olho aqui até o açúcar derreter. Quando ele derreter, você vai juntar meia colher de sopa de manteiga, que eu já deixei aqui medida, e a banana. Aí, o doce vai cozinhar um pouco e você vai juntar 1 colher de sopa de amido de milho com 2 de água. Deixa eu mexer aqui para ajudar o açúcar. Aí, olha, não precisa nem formar um caramelo, é só dar uma derretida aqui. Pode juntar a manteiga. E já tá um perfume espetacular do açúcar com a manteiga. Bom demais. Aí a gente começa a mexer aqui um pouquinho. Tanto para misturar como para soltar os líquidos dela. Então, vou deixar um pouquinho aqui e vou aproveitar para temperar com canela. A canela, eu vou colocar aqui uma pitadinha. Não chega a ser assim meia colher de chá. Pode colocar aqui digamos, uma pitada generosa. Pronto. Aí vai mexendo, vai misturando e pode apertar um pouquinho também. Mas tá vendo que já tá mudando de cor. Nessa primeira misturadinha aqui, pode considerar uns 2 minutos. Você vai mexendo, vai apertando, o açúcar vai soltando, os líquidos da banana vão soltando também. Eu vou misturar bem o amido com água, que ele precisa dissolver, ele fica durinho assim. Aí é só mexer que ele vai soltando, vai dissolvendo. E aí você pode juntar. Agora, nessa etapa, você precisa misturar o doce, vai mexendo, deixa cozinhando e vai mexendo aos pouquinhos assim, por 5 minutos. Olha só, como aqui não tem segredo nenhum, é só você ficar misturando por uns 5 minutinhos. Olha só, deu o tempo aqui do doce de banana. Deixa eu transferir o doce aqui para essa tigela, porque ele agora precisa esfriar. A gente não deve rechear a massa com o doce ainda quente. Então, eu só vou transferir aqui.
E agora, para o doce chegar à temperatura ambiente, ele precisa de meia hora. Só lembrando, a massa precisa de meia hora de descanso na geladeira, mas é claro, ela dura até 3 dias. Então, se você quiser dividir esse processo todo em 3 dias, um dia faz a massa, no outro recheio, e no terceiro dia vai fazer o que eu vou te mostrar agora. Então, já vou dividir aqui ao meio. E já vou colocar um pouquinho de farinha na prancha ou na bancada que você estiver usando, pelo seguinte: essa massa tem bastante manteiga, então ela gruda mesmo. Pode enfarinhar bem a tábua e também o rolo de macarrão. E aí sim a gente pode começar a abrir aqui a massa. Bom, aqui você enrola a massa no rolo e desenrola sobre a forma. Agora, vai ajeitando aqui com as mãos, mesmo que ela fique assim meio grossinha, meio engruvinhada, não tem problema nenhum. O importante é ter massa todas as canaletas. E esse excesso aqui a gente ainda usa caso precise fazer algum remendo, não tem problema nenhum. Então, olha, já tirei aqui os excessos, aí eu vou apertar bem aqui nas canaletas. Deixa eu já colocar o recheio. Sabe o que é isso? É o forno me avisando que ele já está pré-aquecido a 200 graus. Deixa eu pegar uma espátula de silicone. O doce já está em temperatura ambiente, né? Não está quente. Isso faz diferença. Ele tem que estar frio, porque se ele estiver quente, essa massa tem muita manteiga. A gente coloca um doce que está quentinho, ele vai amolecer a massa e a gente quer que ela vá para o forno que está bem quente para assar rapidinho. Ficar crocante em vez de mole. Bom, agora a gente precisa abrir a outra metade para fazer o topo. Faz uma massa fininha também para sobrar, para a gente poder fazer essas tranças. Que já deu. Então, vamos fazer o mesmo método ou quer que eu faça dobrando para você ver? Acho que eu vou fazer dobrando para você ver. Pode dobrar a massa em 4, dessa forma aqui. E aí você vai colocar sobre a torta e desdobrar. Aí, você viu que ela tá toda enrugadinha aqui. Vai com a mão mesmo, abrindo. E vai tirando os excessos que a gente vai usar para preparar as trancinhas. A outra coisa importante é que você precisa vedar esse cantinho aqui, olha. O importante é onde estiver rasgadinho, remenda. Porque a gente vai criar um espacinho para o ar sair, mas a gente não quer que saia por todos os lados. Então, vou deixar a torta aqui atrás. Pode juntar todas as sobras. Vamos fazer uma bolinha. E aí a gente vai abrir um retângulo e vai cortar 9 tiras. Porque a gente vai fazer 3 trancinhas que vão dar a volta nessa torta, para dar um acabamento bem bonito. Não precisa fazer assim com régua, com... Carretilha é bom porque fica mais fácil, mas se você quiser fazer com uma faquinha de legumes, também dá certo. E a reguinha também facilita. Não é perfeccionismo só. Fica mais fácil mesmo. Porque aí você tem um apoio, sabe? 8 e 9. Mães e pais de filhas devem saber fazer muito bem. Quem não sabe, é só olhar aqui. Junta as 3 pontinhas. E aí pode começar a trançar. Passa do meio para fora. A do meio para fora.
é só ir passando do meio para fora. A que ficou no meio vai para fora e não tem segredo nenhum. É igualzinho fazer uma trança de cabelo. Sacou qual que é o esquema aqui? Mas antes de continuar, eu já vou preparar o chamado egg wash, que é essa misturinha de ovo com água, para a gente pincelar tanto na torta como nas tranças. Isso vai servir para a gente grudar a massa e também para dar aquele acabamento brilhante, lindo na torta. Vou quebrar um ovo aqui. Aí, com garfinho mesmo, furou a gema, pronto. Só que a gente quer que ela fique um pouco mais fluida, então vou colocar uma colher de chá de água. E aí a gente já pode fazer a mágica acontecer. Vamos lá? Então pode pincelar, pode passar bastante aqui nas linhas, porque é onde a gente vai grudar as tranças. Bonitinho demais, né? Vamos pincelar aqui o ovinho também. Você vai ver que essa misturinha aqui é aquela que dá um brilho bonito para a torta. Por último, a gente quer criar aqui uma válvula de escape para o vapor que vai se formar dentro da massa e ele pode acabar rasgando. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no meio você vai fazer 4 cortinhos, formando uma espécie de um xizinho. Agora sim, a torta tá pronta para ir ao forno, que está pré-aquecido a 200 graus e ela precisa de cerca de 45 minutos para assar ou até ficar bem dourada. Agora, essa torta aqui é como o bolo, não pode desenformar imediatamente, porque ela corre o risco de rachar. Então, pode deixar um tempinho aqui até chegar à temperatura ambiente.